Fala pessoal, hoje o bate-papo é uma das perguntas que eu recebo com muita frequência é se o tempo de tela ele é importante de fato no processo de continuidade do day trade. E eu vou aqui responder nesse um dos comentários, ou seja, tem vários comentários, um pouco com a experiência que eu tenho vivido antes trabalhando e hoje full time, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Para quem não me conhece, sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Quem não é inscrito, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Faça um comentário, estou ativo no Instagram. O que eu quero? Qual é o bate-papo de hoje? Quando eu falo de tempo de tela, não é tempo gráfico, é tempo de tela, é o tempo observando o mercado, é o tempo melhorando as suas falhas, melhorando as suas técnicas, é tempo, é experiência que você vai pegando. E aí eu vou responder de cara, e aí eu vou dar exemplos. O tempo de tela é importante. O processo, ao longo do processo, para você chegar e você dominar o mercado, é importante. E aí eu venho aqui e vou dar alguns exemplos para vocês. Eu não quero fazer um vídeo longo, quero só trocar essa ideia mesmo. Quando você, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês, como o tempo de tela, como aquele dia ele começa a fazer parte da sua rotina. E aí eu percebo que antes e até um pouco depois da minha demissão, depois da demissão, a maior dificuldade foi a cegueira, porque eu tinha ansiedade de clicar a qualquer momento e não tinha experiência. Antes, é porque eu trabalhava, curto espaço de tempo, eu tinha que arrumar um tempo para treinar. E aí, todo dia você fazendo a mesma coisa, por isso que eu foquei o foco em mercado, um ativo, foi exatamente por isso. Ele me fez olhar todo dia e entender que hoje ele está de lado, hoje tem uma notícia, hoje o mercado vai se comportar assim, vai se comportar desse jeito, vai se comportar diferente. Hoje o mercado ele vai estar legal, ele está numa tendência. Hoje o mercado tem que esperar mais um pouco porque não está legal para entrar. Quando você começa a ter experiência, quando você começa a levar tempo, ao bater o olho no gráfico, no fluxo, você começa a entender se vai ter volume, você começa a entender se vai ter liquidez, você começa a entender se as influências políticas irão afetar. E você já não, ao tempo de tela, você não começa a ficar tão agressivo, você não começa a sofrer muito quando aquela operação vai contra você. Um dia desse, um inscrito comentou um lance interessante que aconteceu comigo muitas vezes. Cara, eu sofri quando eu tinha com um contrato, quando a operação ia 100 pontos contra mim, era R$20, eu sofria. Só que com o tempo isso você vai se acostumando, você vai entendendo aquilo ali. Você vai assimilando o processo, aí é que está o diferencial quando você vai pegando o tempo de tela. Você vai olhando se vale a pena tomar a decisão de estopar com 10, 20, 30 pontos, 40, 50 pontos no índice, ou se vale a pena esperar. Quando você começa a ter tempo de tela, você começa a ter mais noção do que está acontecendo no mercado naquele momento. Vou repetir em todo vídeo a mesma coisa. Isso não quer dizer que eu vou ganhar o mês inteiro. Não quer dizer que eu vou ser o cara supra-sumo e que vou ter o setup milagroso e que... Não. Tem perda, só que a minha perda é baixa.
O que determina o meu resultado é a paciência, o que determina o meu resultado é esperar o momento certo para fazer a entrada. Então o tempo de tela te dá isso. Então hoje eu vou fazer um comparativo de antes e depois do período de consistência, dessa evolução que eu vou ser bem sincero, cara, estou curtindo esse momento, já vou para 8 meses consistente. Cara, antes eu fazia várias entradas, antes eu entrava de qualquer jeito, antes eu via entrada em qualquer posição, qualquer momento, em qualquer gráfico, qualquer coisa eu ia clicava, fazia overtrade, não respeitava o meu gerenciamento de risco, não respeitava o meu plano, não fazia diário de trade. Eu estava muito mais ansioso, e aí eu vou abrir um parêntese nesse meu muito mais ansioso, lógico, muito por conta da obrigação de você extrair dinheiro, cara, fica uma pressão absurda. Mas antes eu tinha tudo isso, e aí eu lembro como se fosse hoje, eu fiquei de abril a julho do ano passado e um pouco de agosto, cara, perdendo muita grana, mas muita grana. E aí eu, cara, tipo, parecia até barata tonta quando você dá aquela porrada nela, tá entendendo? Tipo assim, cara, você não conseguia entender para onde você tá indo, o que tá acontecendo. E só indo. Eu acabei, eu não tinha uma perda consistente, eu falo sempre isso. Mas eu um dia não aceitava perder e perdia tudo. Então, chegou um dia que eu até falei assim, poxa, esse negócio será que vai dar certo, não vai dar certo? Eu fiquei me questionando se aquele processo daria certo ou não. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões. Eu falei assim, não, eu vou ter que começar desse ponto. O que está me fazendo mal? Cara, precipitadamente entrava em qualquer situação. Hoje eu não tenho a ansiedade de entrar. 9 horas eu estou de frente para o computador, show. Mas cara, olho o mercado, acompanho as minhas marcações, reajusto minhas marcações. Cara, você marcou a região 1, 2, 3. Cara, ele abriu com um gap de 3.000 pontos, 2.000 pontos, lógico, 3.000 pontos é um exagero, mas 1.000 pontos é passivo de acontecer. Você vai lá e reajusta as suas operações. O tempo de tela ele vai te determinar se você vai, de fato, vai ter uma operação que você vai alongar ou você vai fazer scalp. Tem dia que eu faço 5 operações de scalp, 4 que eu faço, 5 dificilmente eu faço. Mas tem dia que uma operação ela me dá o resultado do dia. Porque vai. Teve um dia, só um adendo, uma parada interessante. Teve um dia que cara, tava muito difícil o mercado não tava encaixando. E aí eu lembro que como se fosse hoje que eu tomei 3 stop curtos de 30 pontos. Não me arrependo de ter tomado, de ter saído com 30 pontos, porque o mercado ele tava me dando um grau de calor e eu falei que eu não ia fazer mais preço médio. E aí, como eu fiz lá em janeiro, que quase quebrei minha conta, você vai aprendendo também. E aí eu esperei. Foram 2 operações, não foram 3 operações. Eu falei que esperei, pronto, no mercado essas 2 operações não encaixaram, foram 2 stops de 30 pontos. Eu vou segurar aqui e vou esperar o que vai acontecer para o futuro. A terceira operação eu fiz um gain de 250 pontos e a quarta operação eu fiz um gain de 600 pontos. Eu lembro como se fosse hoje que, cara, eu falei assim, pronto, é isso, é paciência, é calma, é tempo de tela, uma hora a chance, a oportunidade vai aparecer. Como eu falei no vídeo anterior, você tem que esperar a melhor oportunidade. Mas não deixar ela passar não, passou? Espera que vai vir a próxima. Oportunidade no mercado financeiro tem toda hora, todo dia e a todo momento. Mas às vezes são poucas oportunidades. Perdeu? Não fique precipitadamente esperando ou tentando, ou fazendo, ou caramba, tive mão de alface, vou fazer de novo. Não. Perdeu? Para a próxima, espera um pouquinho.
Uma das coisas que eu melhorei muito, tá muito comprado? Cara, acabou, perdeu a oportunidade, espera o próximo pullback, porque ele está muito caro. Pensa nisso, está muito caro, não compra, está muito baixo, a tendência é muito de baixa, não vende. Espera o mercado se ajustar. Bate-papo simples, bate-papo de troca de ideia, mas tempo de tela é importante, beleza? Fui!